Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente começa com o capítulo 16, Médiuns Especiais. Então já vamos direto no assunto. Além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam os médiuns especiais e que têm aptidões particulares ainda não definidas. A abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e leva a marca de sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas em igualdade de merecimento, do ponto de vista hierárquico, há neles incontestavelmente uma propensão a se ocuparem mais de uma coisa do que de outra. Os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de ordem mediana, porque chegados a certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas, ao lado da aptidão do espírito, há a do médium, que é, para ele, um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Tomemos uma comparação. Um músico muito hábil tem sob as mãos vários violinos, que, para o vulgo, seriam todos bons instrumentos. Mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles percebe nuances de uma delicadeza extrema, que o farão escolher uns a outros. Nuances que compreende mais pela intuição, pois não as pode definir. Ocorre o mesmo com respeito aos médiuns. Com as qualidades iguais na potência medianímica, o espírito dará preferência a um ou a outro, segundo o gênero de comunicações que quer dar. Assim, por exemplo, vêem-se as pessoas escreverem, como médiuns, admiráveis poesias, embora, nas condições ordinárias, não tenham jamais podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas, como médiuns, jamais puderam escrever senão prosa, malgrado seu desejo. Ocorre o mesmo com o desenho, a música e etc. Há ainda outros que, sem terem por eles mesmos conhecimentos científicos, têm uma aptidão mais particular para receberem comunicações sábias. Outros estão para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes para os espíritos moralistas. Em uma palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm, geralmente, um cunho especial. Há mesmo os que não saem de um certo círculo de ideias e, quando saem, não têm senão comunicações incompletas, lacônicas e frequentemente falsas. Fora das causas de aptidão, os espíritos se comunicam, ainda mais ou menos voluntariamente, por tal ou tal intermediário, segundo as suas simpatias. Assim, em condições iguais, o mesmo espírito será sempre mais explícito com certos médiums, unicamente porque melhor lhe convém. Estar-se-ia, pois, em erro, se apenas porque se tem à mão um bom médium, fosse mesmo sua escrita muito fácil, se pensasse obter por ele boas comunicações em todos os gêneros. A primeira condição, sem contradita, é assegurar-se da fonte de onde elas emanam.
quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento que se dá ao espírito. É preciso, pois, estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, porque são os dois elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. Há um terceiro elemento que desempenha um papel igualmente importante e que é a intenção ou pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável daquele que interroga, e isso se concebe. Para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane de um espírito bom, para que esse espírito bom possa transmiti-la, lhe é necessário um bom instrumento para que queira transmiti-la. É preciso que o objetivo lhe convenha. Bom, gente, tem uma reforma aqui perto da praça e provavelmente vai sair essa martelada no vídeo aqui, tá? Desculpa isso. O espírito que lê pensamento julga se a questão que lhe propõe merece uma resposta séria, se a pessoa que lhe endereça é digna de recebê-la. Caso contrário, não perde tempo em semear bons grãos sobre pedras, e é, então, que os espíritos levianos e zombeteiros se dão inteira liberdade, porque, pouco inquietando-se com a verdade, não a encaram de perto e são geralmente pouquíssimo escrupulosos sobre o fim e sobre os meios. Resumimos aqui os principais gêneros de mediunidade, a fim de apresentar-lhes, de alguma sorte, o quadro sinótico, compreendendo os que já descrevemos nos capítulos precedentes, indicando os números onde a questão se acha com mais detalhes. Agrupamos as diferentes variedades de médiuns para analogia de causas e de efeitos, sem que esta classificação nada tenha de absoluto. Alguns encontram-se frequentemente, outros, ao contrário, são raros e mesmo excepcionais, o que temos o cuidado de mencionar. Estas últimas indicações foram todas fornecidas pelos espíritos que, de resto, revisaram esse quadro com o cuidado de todo particular e o completaram com numerosas observações e novas categorias. De tal sorte que, por assim dizer, é inteiramente obra sua. Indicamos com aspas suas observações textuais quando acreditamos conveniente ressaltá-las. São de matéria, são a maioria de Erasto e de Sócrates. Pode-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. Primeiro, os médiuns de efeitos físicos, aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. 2. Os médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais especialmente propensos a receberem e transmitirem as comunicações inteligentes. Todas as outras variedades se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas categorias. Algumas se ligam às duas. Se analisam os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, ver-se-á que, em todos, há um efeito físico, e que os efeitos físicos se juntam, ou mais frequentemente, um efeito inteligente. O limite entre os dois é, algumas vezes, difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos, sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, aqueles que podem, mais especialmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e continuadas. Bom, então esse capítulo aqui, né, essa parte do capítulo 16, foi para mais ou menos, né, classificar, o que é típico do ser humano, né, ficar classificando, separando por semelhanças os grupos de algum estudo que está sendo feito, né? Então aqui os médiuns levantando o estudo sobre, Kardec, né, levantando o estudo aí sobre os médiuns, propõe aí, né, se for fazer essa proposta até em contato com os próprios espíritos, e separar duas grandes categorias, aqueles que têm uma grande capacidade medianímica, né, de
de intervir com o meio, na verdade, é a capacidade anímica, né? Capacidade anímica de poder mexer, movimentar os fluidos ao seu redor, com ou sem a sua própria consciência, e que, de forma medianímica, né, isso passa a ser conduzido por um espírito convenientemente intencionado nesse dom da pessoa. Agora tem aqueles outros que são mais fáceis de fazer as comunicações, seja escrita, desenho, né, seja falado, tal, que são chamadas comunicações inteligentes. Não que as outras não tenham inteligência, mas essa demonstra uma inteligência, né, uma conversação, uma mensagem mais detalhada, né? Então por isso que chamam de médios inteligentes, efeitos intelectuais, né? Então, essa parte aí foi dada dessa forma. Eu quero fazer um comentário meu, né? Você não precisa acreditar nisso, é claro. Mas, por exemplo, qual médium que a gente tem assim um conhecimento de que realmente tinha capacidade mediúnica, medianímica, e que tinha capacidade de mover o meio que está ao seu redor, né, coisas ao seu redor com muita, muita capacidade. Então, eu vejo o maior de todos os médiuns, o próprio Mestre Jesus, né? Tendo ele a capacidade anímica, né, de fazer acontecer os fenômenos, ele também tinha a capacidade de se conectar muito fácil com os espíritos que o acompanhavam, espíritos benéficos que o acompanhavam, justamente para que todas as suas atitudes, suas ações fossem realmente boas, né? Fossem atitudes bem realizadas. Então, a cada traço medianímico descrito aqui, você pode encontrar uma contrapartida no mestre, de alguma coisa que ele provavelmente deve ter realizado. É claro que ele estava encarnado, né? O espírito dele estava encarnado, e ele por si só é um espírito mais evoluído do que aqueles que o acompanhavam, com toda certeza. Então a gente tem aí uma situação ambígua, né? Porque normalmente os espíritos que acompanham aquele que encarna, geralmente são um pouquinho mais evoluídos, né? Pelo menos é o que se diz na literatura, né? Bom, a gente pode provar uma coisa dessa, mas é dita pela literatura espírita, não do Kardec, mas de tantos outros, né? Que o espírito acompanhante, o guardião, seria um espírito pouco mais elevado do que aquele que está encarnado. O que a gente não pode acreditar na encarnação de Jesus, né? Ele provavelmente já era um espírito bem mais evoluído do que aqueles que o acompanhavam. Mas ainda assim, se a gente pegar aquela transcrição do monte que ele, sempre foge o nome daquele monte, onde ele vai levar João e Pedro para assistirem, e ocorre com a transfiguração dele, eles veem a Moisés e Elias, né? Então daí dá para se ver qual que era os médios, aliás, os guias espirituais que o acompanhavam, né? Que davam a ele uma proteção. E parece que naquele momento eles estavam discutindo o fim da transição de Jesus, né? Como deveria ocorrer. E embora a gente saiba, né, que estava nas Escrituras, o que Jesus fez, quis fazer para demonstrar o seu trabalho missionário era seguir o que estava lá na Escritura, né? Então, para quem seria aquilo? Teria que ser para aquele povo que tinha ali uma semente da ideia do todo, né? Porque o Egito, onde teria surgido essa ideia, lá no Akhenaton, aquele povo já não era a mesma coisa. Aquele povo praticamente já não existia. Quem existia ali, né, no Egito naquela época? Eram povos
já bem destruídos na sua forma religiosa, por conta da imposição dos domínios, né, de mais de 300 anos ali, dos gregos, romanos, tudo tinha uma outra concepção espiritual. Mas ali os judeus, os hebreus, né, eles tinham ainda um foco, né, no único Deus, a crença no único Deus. Então, naquele povo era mais fácil moldar-se, né, a mensagem de Jesus. Então, foi para aquele povo que ele veio encarnar. E ali tinha as escrituras que eram? As escrituras eram uma descrição que a gente viu aí nos vídeos da outra província aí, que é a escritura era baseada em uma mitologia que via lá do templo do Egito, lá do templo de Karnak, né, a mitologia de Horus, e aí passou por tantos outros avatares de Deus, né, e por fim, ali dizia, né, detalhes, inclusive, não detalhes, dizia o que deveria acontecer, crucificação, ressurreição e tal. Então, Jesus queria, então, provavelmente na sua educação formada pelos essênios, né, ele assumiu, ele veio para cá, para esse mundo, para assumir essa missão de ser esse espírito que realmente passasse por tudo isso daí. Então ali eles discutiam detalhes de como deveria ser a sua crucificação, como deveria ser o seu fim. O episódio da entrada dele em Jerusalém, o episódio da Páscoa, a traição, né? Enfim, provavelmente a traição já tinha até sido mais ou menos já bem engendrada. E alguém deve ter indicado lá o Judas para ser esse traidor, né? Conduzido Judas a ser esse traidor, a ser esse elemento fraco, né? Que faria essa transição aí de entrega de Jesus. Enfim, tudo tinha que seguir de acordo com o que ele intencionava, né? E aí realmente foi feito todo, né, aquele processo. Bom, mas o que tem isso a ver com a nossa leitura? Então você precisa acreditar nisso ou não? Você que pensa no que eu estou falando aí, reflita sobre o que eu estou falando. Bom, este vídeo a gente para por aqui e no próximo a gente começa com variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Deixe seu like, compartilhe. Eu vejo você no próximo. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, 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 mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta, eu obsessor.